capítulo 34, versículo 3, diz assim: porque no 8º ano do seu reinado, enquanto ele era ainda jovem, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos e dos bosques e das imagens esculpidas e das imagens derretidas. Vou ler novamente apenas a parte A do versículo. Porque no 8º ano do seu reinado, enquanto ele era ainda jovem, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Peço, irmão, para me ajudar aí com alguns versículos que nós vamos citar nessa noite. Um pouco antes de vir para cá, eu orei ao Senhor e perguntei: Deus, se hoje fosse a minha última oportunidade de pregar a Tua palavra, o que o Senhor gostaria que eu dissesse? E Deus ministrou em meu coração 3 coisas que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Os irmãos que estão acostumados comigo sabem que eu sou um pouco animada, digamos assim, para pregar, para falar. Mas hoje eu gostaria de trazer uma mensagem um pouco mais calma, para que os irmãos possam receber essa palavra, guardar bem no coração e praticar no seu dia a dia, porque é isso que faz a diferença na nossa vida, na nossa caminhada. É quando nós ouvimos a palavra, nós guardamos ela no nosso coração e nós praticamos no dia a dia da nossa vida. E eu quero dar um tema a essa mensagem, um tema um pouco diferente que Deus ministrou no meu coração, que seria tripé da permanência. Tripé da permanência cristã. O que é um tripé? Uma mesa com tripé é uma mesa que tem 3 pernas. Uma mesa com tripé, ela não consegue ficar de pé se faltar-lhe uma das pernas. Qualquer uma que faltar, vai o quê? Cair, desmoronar, vai manquejar. E, como cristãos, nós precisamos de não 3 coisas, mas 3 coisas essenciais, de extrema importância, que não pode faltar na vida do cristão de forma alguma. Se está faltando na tua vida uma destas 3 coisas que nós vamos falar, então você está à beira do precipício. É necessário que haja essas 3 coisas na vida do cristão para ele permanecer firme, para ele permanecer de pé, para ele permanecer em Cristo. E quais são essas 3 coisas? Vamos falar da primeira delas, que está lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Hebreus 11. Glória a Deus. Aleluia. O que está escrito em Hebreus 11, irmãos? Todo mundo sabe, né? Hebreus 11, eu vou ler o versículo 6 para a gente ganhar tempo. Só o versículo 6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Essa é a minha tradução. Aqueles que diligentemente o buscam. Então, a primeira coisa que nós devemos ter é fé. Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Aquele que não acredita, que não tem fé, não tem como agradar a Deus. E mais do que isso, para que nós nos aproximamos de Deus e recebamos qualquer coisa do Senhor, é necessário ter fé. Aleluia. Mas o que é de fato a fé? O que é de fato a fé? Porque todos podem ter fé, mas nem todos alcançam algo que gostariam. Primeiro vamos entender o que é fé. Fé é você acreditar em algo ou em alguma coisa e você colocar toda a sua força, a sua energia, a sua convicção naquilo. Muitas pessoas, prestem atenção nisso, que isso é muito importante. A palavra diz que o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais a gente tem conhecimento da palavra, mais nós somos livres. E muita gente tem fé, mas não conhecem a Deus. Muitos por aí conseguem alcançar coisas extraordinárias e até milagres, mas não conhecem a Deus. Porque a fé por si só, seja em quem for, ela pode fazer milagres. É por isso que muitas pessoas que não servem a Deus, que não amam a Jesus Cristo, que não confessam a fé cristã, mas mesmo assim alcança milagres através da fé. Porque a fé por si só gera milagres. Aleluia. Muitos acreditam em deuses falsos. Muitos acreditam em imagens de escultura e alcançam milagres. Muitos usam o nome de Deus e fazem milagres, mas não conhecem a Deus. Então a fé qualquer um pode ter. E pode alcançar milagres sem conhecer a Deus. Por isso que muitas vezes você pode ver o ímpio alcançando coisas extraordinárias, milagrosas, mas podem não conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque milagre não salva ninguém. Porque se salvasse, todo aquele povo lá no deserto tinha entrado em Canaã, porque não houve nenhum povo na face da terra que viu mais milagres do que aquele povo que saiu do Egito. Eles viram o mar se abrir, eles viram sair água da rocha, eles viram maná cair do céu, eles viram Deus matar um exército inteiro da potência da época. E mesmo assim, eles não herdaram a terra prometida. Porque milagre não leva ninguém para o céu. Você pode alcançar um milagre hoje, através da fé do teu pai, através da fé da tua mãe, através da fé do pastor, através da fé da pastora, ou até através da sua fé. Porque a fé por si só, ela gera milagres. Mas só existe um jeito de ter a fé verdadeira, que é o quê? O que é que o versículo nos diz? Que é você se aproximar de Deus, crendo que Ele existe. Porque até um ateu pode ter fé. Porque é muito mais necessário, você precisa ter muito mais fé para crer na ciência do que para crer em Deus. Até um ateu pode ter fé, mas não é a fé salvífica.
não é a fé verdadeira. Porque a fé que vai te salvar, a fé que vai te manter firme, a fé que vai te levar para o céu, é você saber se aproximar de Deus, crendo que Ele existe, que Ele é o único galardoador daquele que o busca. Glória a Deus, aleluia. Aquele que pode, além de fazer milagres, além de curar, além de ressuscitar, além de abrir o mar, além de fazer maná cair do céu, Ele pode e vai te levar para morar na eternidade com Ele, porque Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Ele vai galardoar aqueles que o buscam através da fé. Porque para eu me aproximar dele, eu preciso ter fé. Aleluia. É olhar para a circunstância. Está tudo dando errado. Está tudo difícil. Está tudo complicado. Está tudo desanimado. Está tudo horrível. Mas eu não olho para as circunstâncias. Eu olho para aquele que é Deus e que é galardoador daqueles que o buscam. Não sei se você entende isso. Ele é o único que é galardoador daqueles que o buscam. E Ele vai te galardoar. Ele vai te honrar. Sabe como que Ele vai te honrar? Vinde a mim, benditos do meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Ele vai te chamar pelo nome, para você entrar no céu, para você estar com Ele para sempre, Aleluia. Glória a Deus. para você viver a eternidade em paz, alegria. Mas para isso é necessário que você tenha fé, para se aproximar dele. Não apenas fé só para pedir oração. Não apenas fé para pedir uma visita. Não apenas fé para pedir que interceda por você. Tudo isso é bom e é necessário? Sim. Mas a fé salvífica, a fé verdadeira, é você ter fé para você mesmo entrar no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, para que qualquer um de nós possamos entrar na presença de Deus e falar você mesmo com Ele. É separar um cantinho na sua casa, no seu quarto, no banheiro, na cozinha, seja onde for, separar um cantinho e dizer: Senhor, esse é o nosso cantinho. Aleluia, Deus. É aqui que eu vou te buscar. É aqui que eu vou chorar quando as coisas ficarem difíceis. É aqui que eu vou me humilhar, que eu vou me prostrar, que eu vou me derramar. É aqui que eu vou buscar força para continuar. É aqui que eu vou buscar o revestimento quando o diabo vier me afrontar. É aqui que eu vou interceder pela minha casa, pela minha família. É aqui que eu vou te buscar, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o único galardoador daqueles que te buscam. E eu sei que o Senhor me ouve, porque Jesus me deu esse direito de estar aqui, Senhor. Fala comigo, Deus. Se revela a mim, Jesus Cristo. E Ele vai falar com você. Ele vai te galardoar ainda aqui na terra. Sabe por quê? Porque a eternidade começa aqui na terra. Jesus disse: o meu reino está entre vós. O meu reino chegou. Aleluia. A hora chegou e a hora é agora. Que aqueles que o adoram, adorarão em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. A eternidade já começou. E Ele vai te galardoar. Sabe como? Falando com você. Aleluia. Respondendo suas orações. Falando ao teu coração. Glória a
diretamente com você. Rompe essa barreira, rompe. Fala, Deus, a partir de hoje eu quero te ouvir falando diretamente ao meu coração. Eu quero ouvir o Senhor me responder aqui, Deus. Fala comigo porque eu quero conhecer a tua voz. Eu não quero te conhecer apenas de ouvir falar, não. Eu quero te conhecer aqui na intimidade, no santo do santo. Aleluia. E Glória a ele Deus. vai falar. Sabe por quê? Porque o mais interessado é Ele. Ele quer falar com você todo dia, toda hora, o tempo todo. Ele está do teu lado. Tu acorda, Ele está lá. Tu sai para trabalhar, Ele está lá. Tu vai para a escola, Ele está lá. Do teu lado esperando, batendo na porta. Batendo na porta. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele, farei nele morada. Fala com Ele. Começa a conversar. A oração não é nada extraordinário, não. Não precisa fazer curso para orar, não. A oração é conversa, é intimidade. Aí você vai falar, vem cá, Jesus, vem cá. Senta aqui do meu lado, Senhor. Bora conversar, Jesus. O Senhor está vendo aqui essa angústia? Pois é, Senhor. Eu não sei de onde ela vem, eu não sei o que é. Me ajuda, meu Pai. O que eu faço, Senhor? Me mostra. Fala comigo, Deus. Oração é conversar, buscar é conversar. Do seu jeito, a sua maneira. Mas para isso é necessário você ter fé. Você ter fé. Porque aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele exista. Glória a E Deus. que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Os irmãos entenderam? Ficou gravado no coração? Glória a Deus. Segunda coisa que nós precisamos ter diariamente, senão nós não permanecemos de pé. Vida devocional diária. Vida devocional diária. Mateus capítulo 6, versículo 11. Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus. Deus maravilhoso. Se você for a um restaurante 2 vezes por semana, só jantar, você vai conseguir sobreviver? Vai ser suficiente para o seu corpo? Permanecer, ter força para trabalhar, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos? Você acha que se você for num restaurante 2 vezes por semana se alimentar, você vai conseguir manter a sua vida diária, cotidiana? Não vai. Porque nós temos que nos alimentar todos os dias, a não ser quando tiramos um tempo de propósito, de jejum. Mas nós precisamos nos alimentar todos os dias. Presta atenção. Se o meu corpo, que é terreno, precisa de alimento todos os dias para sobreviver, imagina o meu espírito. Você acha que o teu espírito vai sobreviver se alimentando 2 ou 3 vezes por semana? Ou às vezes até menos? É impossível. Para você se manter firme, para sua casa permanecer firme, para você alcançar aquilo que você deseja em Deus, você precisa se alimentar todos os dias. Você precisa ter vida devocional todo dia. Glória a Deus. Você trabalha todo dia. Você come todo dia. Você tem contato com seu marido, com sua esposa, com seus filhos todo dia. É Deus, aleluia. Precisa ter contato com Deus todos os dias. É Deus. Se alimentar da palavra. Ter vida devocional com o Senhor. É Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Na minha terra tem um ditado que diz assim, minha mãe usava muito: menino, para com isso. Você
está dormindo igual burro e acordando igual cavalo. Quem já ouviu esse ditado? Já ouviu? Minha mãe falava muito isso. Está dormindo igual burro e acordando igual cavalo. Sabe o que significa? Não ora, não está orando. Quem não ora é o quê? É bicho. Animal. Dorme, deita, dorme, acorda, levanta e come. Deita, dorme, acorda, levanta e come. Porque ele é animal, ele não tem espírito. Agora nós, que somos formados de corpo, alma e espírito, podemos deitar igual burro e levantar igual cavalo? Não. Vai findar o dia, joelho no chão. Obrigada, Senhor, pelo dia. Obrigada por ter me sustentado. Obrigada pelos livramentos. Obrigada por ter me guardado até aqui. Abençoe minha casa, Senhor. Dê segurança aos meus filhos. Protege meus filhos. Protege a vizinhança. Nos dê uma boa noite de sono. E aí eu vou dormir. Quando o celular desperta, o que acontece? Joelho no chão. A mesma coisa. E aí eu vou, depois de orar, eu vou fazer o quê? Eu vou me alimentar. Você não toma café da manhã? Vai tomar o café da manhã do Espírito. Você toma café da manhã do corpo? Tem que tomar café da manhã do Espírito. Qual é o café da manhã do Espírito? Palavra. Crente que levanta e sai de casa sem ler pelo menos um versículo. Me perdoe, irmão. Está errado. Com todo respeito, está errado. Sair de casa sem ler pelo menos um versículo. Você está caminhando para o desvio. Você está caminhando para se afastar da igreja. Você está caminhando para a vida derrotada. Você está caminhando para o precipício. Oh, Deus poderoso. Eu preciso me alimentar todos os dias. Ah, eu não entendo. Tudo bem. Leia um versículo. Leia um provérbio. Leia um salmo. Leia um evangelho. Tem texto que é difícil de entender? Tem. Mas tem texto que é muito claro. Os evangelhos são muito claros. É tudo que Jesus ensinou. São os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus foram muito claros. É tudo muito simples. Não tem um ensinamento mais simples. Nem nos dias atuais não tem um ensinamento mais simples do que os ensinamentos de Jesus. Ele usava parábolas, usava histórias para poder facilitar para o entendimento. Porque Jesus pregava para quem? Jesus não pregava para o intelectual. Jesus não pregava para os poderosos, para os ricos. Para quem Jesus pregava? Para os pobres, para os necessitados, para os pequenos, para os humildes. Então ele falava de maneira simples, de maneira fácil de compreender. Então acordou? Toma seu café da manhã. Abre a Bíblia, leia um texto, leia um versículo. Eu não sei ler. Ouve. Hoje não tem mais desculpa, não é? Ô glória! Ô glória! Bota no YouTube a Bíblia em áudio ou no aplicativo aí no celular mesmo. Escuta, eu vou escutar aqui a palavra do Senhor. Enquanto você está passando o café para você tomar, você já está tomando outro café. Glória a Deus. Você já está escutando. Verdade. Pode botar lá, eu quero ouvir aqui o Evangelho, o primeiro capítulo de Mateus, coloca lá, vai escutar. No outro dia eu vou ouvir o outro. Quando pesquisar, você já ouviu os evangelhos inteiros. Em um mês. Então não vai ter desculpa, irmãos. Quando nós chegar diante de Deus, não vai ter desculpa, porque hoje está fácil demais. Está simples demais. Nós não vamos ter desculpas diante de Deus quando a gente chegar. Senhor, eu não sabia. Senhor, eu não tinha tempo. Senhor, minha vida era muito corrida. Nós não vamos ter desculpas. Comece hoje a se alimentar todos os dias desta palavra. É ela que nos sustenta, irmãos. É ela que nos sustenta. Sem ela nós perecemos, e toda a nossa casa junto. Toda a nossa casa
você sozinha? Para você sozinho, não. Muitas vezes você faz comida para alimentar várias pessoas, não é? Essa comida que ela te alimenta e alimenta outras pessoas. Quando você está alimentado, outras pessoas se alimentam de você. Sabia disso? Porque a Bíblia diz que nós somos a carta que os outros leem. Nós somos a carta que os outros leem. Quando nós estamos alimentados, outras pessoas se alimentam da nossa vida. Então, sem isso, não tem como permanecer. Vida devocional diária. Diária, todos os dias. Porque Jesus disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia. Não foi de cada mês, nem de cada semana, nem de cada ano. Foi o pão nosso de cada dia. É vida devocional diária. Todos os dias. Você tem que dobrar os seus joelhos, buscar a Deus em oração e se alimentar da palavra do Senhor. Ou você ora primeiro e lê depois, ou você lê primeiro e ora depois. É você que sabe o jeito melhor. Ou você ora de manhã e lê à noite ou à tarde. Você conhece o seu cotidiano. Mas não deixe de se alimentar. Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que o Senhor disse a Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele toda semana. Glória a Deus, aleluia. Medita nele uma vez por mês. Medita nele quando vier na igreja. Medita nele no Natal. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Glória a Deus. Porque é esta palavra que me conduz. O homem que é conduzido pela palavra de Deus, ele prospera em todos os seus caminhos. Glória a Deus. Se eu não estou prosperando espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, na minha família, no meu trabalho, seja o que for, se eu não estou prosperando, é porque eu não estou sendo guiado pela palavra. Eu estou sendo guiado pelas minhas emoções. Eu estou sendo guiado pelos meus traumas. Eu estou sendo guiado pelos meus medos. Eu estou sendo guiado pela influência ao meu redor. Eu estou sendo guiado pela mídia. Eu estou sendo guiado, sabe Deus, pelo quê? Se eu não estou prosperando em todos os meus caminhos, eu não estou sendo totalmente guiado pela palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes nós não somos guiados porque não a conhecemos com intimidade, como devemos conhecer. Mas eu quero profetizar na tua vida que se todos os seus caminhos não têm prosperado, a partir de agora você irá prosperar na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua casa, nos seus negócios, porque a partir de hoje você irá meditar na palavra do Senhor todos os dias e deixar essa palavra te guiar em nome de Jesus. Aleluia. Grande é o nosso Deus. Efésios 6,18. Para encerrar essa parte, vamos ler o apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios 6,18. Grande és tua paz, aleluia.
orando de vez em quando, oração e súplica no Espírito, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse versículo é muito profundo, não dá nem para comentar. Que só esse versículo dá para pregar a noite inteira. Só nesse versículo, só, sem usar nenhum outro. Só nesse versículo dá para a gente falar aqui a noite inteira. Mas eu quero só ressaltar a parte de orando em todo tempo, com toda oração. Com toda oração. Sabe o que significa com toda oração? Com todo tipo de oração. Você ora com súplica, você ora com gratidão, você ora com louvor, você ora com lágrimas, você ora com gemido. Você ora de acordo, o teu espírito está naquele momento. Porque tem momento que você vai chegar na presença de Deus para orar, para buscar, que você só consegue o quê? Chorar. E as suas lágrimas diante de Deus é uma oração. Glória a Deus. Tem momentos que você chega diante de Deus e você só consegue o quê? Suplicar. Às vezes está tão difícil, que você só consegue suplicar: Senhor, por favor, me ajuda, Senhor. Glória a Me Deus. tira dessa situação, meu Deus. Faça isso. Suplique. Se o que você tem é súplica, suplique. Se o que você tem é lágrima, chore. Se o que você tem é louvor, louve. Se o que você tem é a oração da fé, faça a oração da fé. Glória a Mas Deus. não deixe de orar. Aleluia. Ore, busque ao Senhor em todo o tempo. Grande Deus. Permaneça firme no Senhor. Terceira coisa que nós devemos ter para permanecer nos caminhos do Senhor, que é imprescindível. Sem isso, muitos têm se desviado do caminho do Senhor. E o que é essa terceira coisa? Primeiro, nós devemos ter fé. Segundo, nós devemos ter vida devocional diária. Terceiro, nós devemos ter humildade. Humildade. Não existe cristão sem humildade. João 13. Nós não vamos ler João 13. Coloca para mim Filipenses 3. Filipenses 2, do versículo 3 ao 9. Em João 13, nos conta a história, a famosa história do quê? Quem sabe? Está escrito em João, capítulo 13. A história do lava-pés. Uma história muito conhecida, onde Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus sendo o mestre deles. Jesus sendo o mestre. Eles mesmos disseram: mestre, tu és o mestre, como vai lavar os nossos pés? E Jesus disse: eu sendo o mestre de vocês, vou lavar os pés de vocês, para que vocês também façam o mesmo. Jesus estava ensinando o que para eles? Humildade. Porque antes de ser servido, primeiro você precisa servir. Aliás, a vida inteira nós estamos aqui para servir. Para servir. Servir a Deus e ao seu reino. Servir a Deus e ao seu propósito. Nós estamos aqui para servir. Cada um com o seu dom, cada um com o seu chamado, cada um com o seu talento, cada um com o seu ministério, mas todos estamos aqui para servir. O crente, ele começa a se desviar quando ele começa a achar que é alguma coisa. Todos que começam a achar que é alguma coisa, está caminhando para o declínio espiritual.
Porque agora eu só prego na igreja grande, eu não vou pregar mais em igreja pequena, que eu já estou famoso, né? Eu só vou pregar em igreja grande. Escola bíblica, eu não vou ministrar na escola bíblica de manhã, não, só de noite. Eu vou cantar só de noite. Sabe aqueles cultos da noite, aqueles congressos? Ah, é só nesses congressos que a igreja está cheia, lotada. Ah, não, eu só vou se me pagar antecipado, senão eu nem vou. E eu só vou também por mais de 20 mil, menos de 20 eu não vou. Ah, também tem que pagar hotel, e tem que ser o melhor hotel da cidade. Porque se for um menos, eu também não vou. Quando as pessoas começam a achar que é alguma coisa, elas estão caminhando para o declínio espiritual, para o precipício. E quantos hoje estão pregando o Evangelho, cantando o Evangelho, mas estão desviados dentro do Evangelho, desviados, porque Jesus perdeu o trono na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Perdeu. Não é Jesus que reina mais. O que reina é a fama, o sucesso. Filipenses 3:9, Filipenses 2, a partir do versículo 3 ao 9. Olha só que o apóstolo Paulo vai nos dizer: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Olha que extraordinário isso aqui, gente. Olha que extraordinário. Eu não sei que Bíblia que esse povo famoso lê. Porque a minha Bíblia, quando eu leio, ela acaba comigo. Ela destroça qualquer coisa que tem aqui dentro, que acha que é alguma coisa. Quando eu leio essa Bíblia aqui, ela destroça. Ela me pega assim e fala assim: quem você pensa que é? Se coloca no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Porque como é que eu leio um texto desse e acha que é alguma coisa? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que coisa extraordinária. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, não se preocupe só com aquilo que diz respeito a você, mas se preocupe, se atente também por aquilo que diz respeito aos outros, porque não é só você que tem necessidade. Às vezes você está tão acostumado a olhar para o seu umbigo, a olhar para a sua própria dor, para o seu próprio sofrimento, para a sua própria aflição, e às vezes tem alguém do seu lado morrendo e você não está nem percebendo. Glória a Deus. Às vezes o seu problema é grande, é difícil, machuca. Mas às vezes o problema do outro é muito pior do que o nosso. É muito pior. Às vezes a gente acorda com dor na perna para ir trabalhar e a gente reclama: meu Deus, como é que eu vou trabalhar hoje com essa dor na perna? Ai, que saco, eu vou trabalhar mesmo que é um jeito, porque se eu pudesse eu nem ia, ainda mais naquele lugar e tal. Aí pensa que não, passa alguém de cadeira de rodas do seu lado, assim, ó. Tá indo pra onde devia trabalhar. É Deus, aleluia. E às vezes vai trabalhar, sabe como? Dando glória a Deus. Aleluia. Agradecendo, sendo grato por estar vivo e por ter a oportunidade, mesmo que seja numa cadeira, ter o salário dele de todo mês. Então nós devemos atentar não apenas para aquilo que é nosso, mas pelo que é do outro também. Ou seja, não sermos egoístas, não pensar só em nós, só em nossa família, só em nossa casa, só em nossas necessidades. Olhe para o seu próximo, olhe para o seu irmão, olhe para o seu vizinho, olhe para o seu amigo, para o seu colega. Às vezes tem gente morrendo do seu lado, precisando
precisando de uma mão, de uma oração. Você sabe qual é o melhor jeito de vencer as dificuldades? Dando glória a Deus. E ajudando o próximo. Dando glória a Deus e ajudando o próximo. Aleluia, graça. Quando você dá graças e você usa a pouca força que você tem para ajudar alguém que está pior que você, a força que você precisa vem de onde você nem sabe, Glória a Deus. que você nem imagina, e vem. Então ajude o próximo, ore por alguém, interceda por alguém. Você sabia que Deus vai usar mais as pessoas que estão em dificuldades para ajudar outras do que aquelas que não estão em dificuldades? Deus usa mais aqueles que estão em necessidade. Deus usa mais os pobres para abençoar outro pobre. Dificilmente Deus vai usar um rico para abençoar um pobre. Deus usa um pobre para abençoar outro pobre, às vezes mais pobre do que ele. Às vezes Deus usa uma pessoa que está triste para alegrar alguém que está ali na depressão. Às vezes Deus usa uma pessoa que está enferma para curar alguém. E às vezes você chega na tua casa e fala: meu Deus, olha só. Mas aí Deus fala: sabe o quê? Quando você é fraco, você é forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu uso o fraco. Eu uso o fraco para ele saber que não é nada, que sou eu que faço, sou eu, o Senhor, que faço todas as coisas. Eu uso o pobre, eu uso aquele que está triste, eu uso aquele que está com problema, eu uso aquele que está chorando, eu uso aquele que pensa que a vida está acabando. Eu uso esse mesmo. Deixa o Senhor te usar. Às vezes você pensa que você tem que estar perfeita para Deus te usar. Não! Deus te usa na fraqueza, Deus te usa na dificuldade. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Glória a Para Deus. abençoar Aleluia. Glória a o Deus. pobre. Aleluia. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É Deus. Aleluia. Próximo versículo. Deus fiel. Aleluia, Jesus. É isso aí, irmão. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Depois desse. Deus, Pai. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, já não bastasse ele ter se tornado homem, ele era Deus, se tornou homem, já se humilhou sendo homem, e ainda humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Glória a Deus. Aleluia. Essa semana eu vi um vídeo no TikTok de um rapaz e alguém perguntou para ele assim: o que você faz quando você está muito desanimado, quando alguém te machuca nas redes sociais, quando alguém faz um comentário ofensivo e te machuca e você fica triste e desanimado, o que você faz? A pessoa perguntou para ele. Aí ele falou assim: eu olho no espelho e eu lembro que Jesus era santo e morreu em morte de cruz e foi crucificado. Aí eu olho no espelho e falo assim: toma vergonha na cara. Se Jesus, que é santo, foi humilhado, morreu, eu vou ficar aqui chorando porque alguém me ofendeu? Eu vou ficar aqui sofrendo porque alguém me xingou? Eu vou ficar aqui lamentando porque alguém falou mal de mim, porque alguém me criticou, porque alguém não me deu a paz do Senhor? Não! Eu vou olhar e falar: quem sou eu para ficar aqui me lamentando? Eu vou dar glória a Deus. Aleluia. Eu vou dar glória a Deus. Porque Jesus morreu por mim. Ele não precisava
ele era santo, ele era perfeito, e ele foi humilhado, ele foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, cuspiu na cara dele, maltratou ele, humilhou ele. E ele era santo, ele era perfeito. E aí eu vou reclamar porque me ofende, porque fala mal de mim, porque me julga, porque me critica. O que os apóstolos faziam quando eles eram apedrejados? Paulo e Silas estavam na prisão, presos assim, ó, amarrados, depois de terem sido açoitados. E aí a Bíblia nos conta que na prisão eles ergueram a voz e louvaram ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pedro, quando ele era apedrejado, que bênção, ele ficava todo animado. Oh glória, que coisa boa é padecer pelo nome de Jesus, que honra é padecer pelo nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se ninguém fala mal de você, que ele tem alguma coisa errada. Se ninguém está te julgando, se ninguém está te criticando, se o diabo não está te perturbando, tem alguma coisa errada. Porque quando nós nos posicionamos em Deus, o mundo se coloca contra nós. Porque aquele que é amigo de Deus se torna inimigo do mundo, e os inimigos nos perturbam. Mas glória a Deus, se você está sendo humilhado, julgado por causa de Cristo, se alegre, porque você é um bem-aventurado, porque você é um bem-aventurado. Senhor dos exércitos. Só precisamos tomar cuidado, irmãos, porque é uma linha muito fina. Se você está sendo julgado, xingado, criticado por causa de Cristo, dê glória a Deus e siga em frente. Mas se é as nossas ações que estão dando direito dos outros falarem de nós, aí nós temos que fazer o quê? Nos consertarmos. Porque muitos crentes, muitos cristãos, eles envergonham o nome de Cristo. A conduta deles envergonha o nome de Cristo. Sabe? Aquelas pessoas que compram e não pagam. Aí o ímpio vai falar o quê? Tá vendo? Diz que é crente. Vem aqui, almoçou, não pagou. Tá vendo lá, ó? Diz que é crente, mas estava ali, falando mal dos outros. Então eu tenho que me atentar. Se aquilo que falam de mim é por causa de Jesus ou é por causa das minhas ações. Porque tem muita gente que envergonha o nome de Cristo e acaba, às vezes, atrapalhando, fechando a porta para que outros recebam o Evangelho. Para encerrar, Glória a Deus. meu pai, ele não gosta de crente, não gosta, ele tem aversão a crente. Eu também não gostava de me converter. Eu expulsava os crentes lá de casa, quando ia lá em casa evangelizar. Todas as decepções, as frustrações que meu pai teve foi com crente. Crente alugava ponto, não pagava. Crente tomava dinheiro emprestado, não pagava. Crente comprava, não pagava. Tudo que ele passou, Senhor, de dificuldade, veio de crente. Ele tomou uma aversão tão grande por crente, sabe? Até hoje eu oro para que o Senhor venha alcançar o coração dele. Ele alcançou o meu, porque a gente é fruto daquilo que a gente vê, que a gente aprende, né? E eu via essa aversão, e eu também tinha essa aversão. Porque eu olhava para a minha vida, olha que interessante, eu olhava para a minha vida, e a minha vida, as minhas ações, eram muito mais corretas do que as dos crentes que nos rodeavam na época. De alguns, nem todos,
Toda igreja tem, aqueles que são enviados para poder perturbar a obra. E muitas vezes essas pessoas impedem outros de se achegar a Deus. Mas eu glorifico ao Senhor, porque nós somos diferentes, porque nós somos o remanescente do Senhor. Porque em todo canto Ele guarda o povinho, em todo tempo, em toda época, em toda história, em toda geração, Ele guarda um pequeno povo, um povo fiel, um povo que busca, um povo que acredita, um povo que sofre, que chora, que passa por dificuldade, mas permanece fiel, que vem para a igreja dando glória a Deus e que continua firme nos caminhos do Senhor. E eu louvo a Deus, porque essa igreja faz parte desse remanescente que vai morar no céu. Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe sua caminhada. Deus abençoe grandemente. Só para ficar guardado no nosso coração. Primeira coisa, para permanecermos firmes, nós precisamos ter fé. Segunda coisa, nós precisamos ter uma vida devocional diária, todos os dias com o Senhor. Terceira coisa, nós precisamos ter humildade para deixar o Senhor executar a sua obra em nós, porque de nós mesmos nós não somos nada, de nós mesmos nós não somos nada. Tudo que temos, tudo que somos, a nossa capacidade, a nossa força, a nossa inteligência, o nosso fôlego de vida, o nosso respirar, o nosso fazer, o nosso acontecer, tudo isso vem do Senhor. Vem do Senhor. Se Ele não estiver conosco, nós nada podemos. Para concluir, querido, nós lemos um versículo lá no livro de Crônicas, de um rei que aos 16 anos começou a buscar o Senhor. O versículo que nós lemos diz que ele começou a buscar ao Senhor, e isso fez dele o melhor rei de Israel. A Bíblia fala que Josias foi o melhor rei de Israel, que não houve rei como ele, até mais que Davi, porque ele começou a buscar o Senhor. Isso diferenciou ele de todos os reis, porque ele não viveu pela sua opinião, ele não viveu por aquilo que ele achava, ele não viveu pelos seus sentimentos, ele não viveu pelas circunstâncias, mas diante de tudo que foi posto nas mãos dele, ele decidiu fazer o quê? Buscar ao Senhor, e permaneceu firme até o fim. Josias foi um rei que fez aquilo que era reto diante do Senhor todos os dias de sua vida. A Bíblia fala que todos os dias da sua vida ele permaneceu firme ao Senhor. Ele alcançou esse tripé da permanência em Deus. Ele teve fé para buscar ao Senhor. Ele buscava o Senhor constantemente. E ele foi humilde, mesmo sendo ele o rei de Israel. Ele foi humilde para deixar Deus fazer através dele e não ele mesmo fazer. E tudo que o Senhor colocou no seu coração para ele fazer, ele fez. Tudo que Deus ordenou para ele fazer, ele fez. Depois você lê a história de Josias para você ver que história extraordinária. Depois você vai lá no texto que a gente leu, no livro de Crônicas, e lê a história do rei Josias. Que rei extraordinário que ele foi, porque ele buscou ao Senhor, ele teve fé e teve humildade de deixar o Senhor moldar ele e fazer a vontade do Senhor na vida dele. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.